que me distinguiu com amável referência. Claro que, como assistente do Ministério Público, não poderia aparentemente discordar do pronunciamento do titular da acusação, mas os detalhes da sua exposição, a eloquência com que valorizou determinadas circunstâncias do caso, porque o caso tem provas diretas e provas indiretas, que são os indícios que valem também para a condenação, mostra, inclusive, que esse processo revela duas ilhas de um grande arquipélago de ilicitudes. A corrupção e a lavagem de dinheiro, neste caso, notório, estão atreladas a uma cadeia de provas que é irresistível à mais simples das lógicas. A Petrobras acompanha, nesse momento, as razões do recurso apresentado pelo Ministério Público e lamenta que, por mais de uma vez, a maior indústria petrolífera do Brasil, uma das maiores do mundo, sofre um atentado, gravíssimo atentado contra o patrimônio, porque a Petrobras é, sem dúvida nenhuma, um dos símbolos da independência econômica do nosso país, que teve na história, entre todos, os inconfidentes mineiros, com Joaquim José da Silva Xavier à frente. Naquele momento trágico da luta contra a coroa portuguesa. E lembro agora Monteiro Lobato, o grande, o notável escritor de histórias infantis, que sensibilizou os adultos do país na defesa, inclusive, da exploração das riquezas naturais. Monteiro Lobato, editor, escritor, deixou um tempo dessas suas atividades para a incorporação da Companhia Petróleo do Brasil. Em 1936, ao denunciar o Conselho Nacional de Petróleo, porque não estava atendendo o interesse do Brasil, ele foi preso. Ficou meses, inclusive, preso. Mas, em 1936, a sua obra mais importante, isto é, a crise, a denúncia, o escândalo do petróleo, vendeu várias edições em apenas um mês. Então, Monteiro Lobato é uma figura histórica ligada à luta pela Petrobras desde o seu princípio de autonomia, que já passam de 60 anos. Mas lembro também, nos verdes anos de minha juventude, da campanha em favor do petróleo. O petróleo é nosso. Ingressei na faculdade em 1954 e a fermentação cívica da juventude era muito grande, que diminuiu, inclusive, com a morte de Getúlio Vargas, onde na Carta Testamento ele disse: quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal esta começa a funcionar, a onda da agitação se avoluma. Não há dúvida, o processo demonstrou que a Petrobras foi vítima de uma refinada organização criminosa. E assim ocorreu com outras empresas do nosso país também. Empresa da administração direta, administração indireta, e foi, como diz o juiz Sérgio Moro, uma organização sofisticada e profissional. Por isso, desembargadores, a empresa Petrobras não poderia sozinha desvendar, resistir a uma complexa e inusitada associação. Havia audácia nas iniciativas e eficiência no sigilo. E é de destacar que não é possível prever, no caso concreto, que era imprevisível. A rede delituosa foi descoberta graças ao intenso trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público, da Receita Federal e outros órgãos. Mas a Petrobras, ao tomar conhecimento do fato, investiu
em controles internos, além de prestar inteira colaboração desde o início das investigações, como reconheceu o Ministério Público em audiências públicas. Respondeu mais de 500 pedidos de informação, aprimorou a transparência e o controle, proporcionou tratamentos de combate à corrupção, criou uma diretoria de governança e conformidade, criou novos mecanismos para verificar o programa de integralidade de seus fornecedores, reforçou o canal de recepção das denúncias e demonstrou, como é público e notório, uma notável eficiência na gestão técnica. O presidente Pedro Parente não aceitaria e não aceitou indicações políticas para a administração da Petrobras. Ele, ao aceitar a nomeação, estabeleceu esta condição e declarou que assumia o cargo com a cabeça, corpo e alma. A Petrobras espera, senhor presidente e senhores desembargadores, que o tribunal confirme a orientação de que o produto obtido pelo crime reverta em seu favor. É uma espécie, inclusive, de justiça restaurativa, além de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações. Os dispositivos são esses, presidente. Código Penal, artigo 91, 2, letra B, artigo 7º, inciso 1 da Lei 9.613 de 98 e Código de Processo Penal, artigo 387, inciso 4º. A corrupção, como nós dissemos e sabemos, é o câncer da administração pública no Brasil, que produz, inclusive, uma vitimidade de massa. Os corredores, as mortes nos corredores dos hospitais, etc. Mas, quando me perguntam, o senhor acredita que possa haver, com a crise que nós vivemos política, com os problemas sociais, etc., alguma esperança para o futuro? Eu digo, sim, eu acredito. Acredito na formação de uma consciência coletiva. E há determinados exemplos. A proteção do consumidor, a proteção do meio ambiente, a proteção das mulheres, a defesa, inclusive, de determinados princípios, a lei da Maria da Penha. Em suma, a luta da OAB contra o regime militar são exemplos que a sociedade se convenceu da necessidade daqueles movimentos. E eu acredito que agora o movimento é a luta contra a corrupção. Em qualquer dos lugares, das escolas, nas ruas, nas praças, etc. Lembrando Churchill, para salvar a Inglaterra do domínio nazista. Há uma esperança. Há uma esperança da Petrobras e há uma esperança do Brasil. A esperança da Petrobras na solução dos problemas que ainda aflige caminha junto com a esperança do Brasil, presidente. E quero lhes dizer que essas esperanças têm em seu arrimo algo que o tempo não esvaneceu. Uma delas é de Aristóteles, quando diz que a esperança é o sonho do homem acordado. E a outra é do padre Antônio Vieira, apesar dos séculos, quando diz que a esperança é a mais doce companheira da alma. A esperança de hoje, neste momento, é, senhor presidente, a condenação desses réus para a absoluta necessidade do povo brasileiro. Muito obrigado.